Vai começar mais um Infância em Foco e o tema de hoje está super especial. Sabe aqueles momentos desafiadores que você passa com a sua criança dentro de casa? Pois é sobre a construção dos relacionamentos com adultos e crianças que você vai aprender no programa de hoje. Então fica aí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, está começando mais um Infância em Foco. Eu sou Mara Camargo, apresentadora deste programa lindo aqui que você está assistindo neste momento, e eu já estou com a nossa especialista no assunto. Hoje a gente vai falar sobre a construção do relacionamento entre adultos e crianças e você vai entender toda a importância deste tema. E olha só a nossa convidada. Ela é psicóloga especialista na área infantil. Tanto é que ela atende crianças até 11 anos de idade. Vou falar para você uma descrição que ela mesma escreveu para a gente sobre si. Primeiramente, é importante falar que ela é mãe do Cauã, de 17 anos de idade. E ela é a Lu, mas chamada como Luluzinha, apelido carinhoso dado pelo seu pai. Foi chamada de borboleta pela sua mãe, porque vivia pra lá e pra cá. Lu. É casada e mãe do Cauã. É psicóloga infantil, ama trabalhar com crianças e famílias, adora fazer atividades físicas, ama estudar, ou seja, ela ama viver. Ela é a Heloísa Ilsdorf Rocha Jimenez, mas ela gosta de ser chamada como Lu. Então seja muito bem-vinda ao programa, Lu. Que honra tê-la aqui conosco. Uma honra é a minha de estar aqui com vocês. Agradeço ao convite. Parabenizo vocês pelo programa realmente lindo e tão importante como esse. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Paula, que também fez o contato e me convidou. Com muito prazer estou aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E eu sou suspeita para falar, né? Porque o programa realmente ele tá uma fofura. Cada episódio fica ainda mais incrível. E a gente escolheu cuidadosamente, vou até contar para quem está nos assistindo aí de casa, que a gente sempre faz a preparação de cada tema com muito carinho, com muito cuidado com os nossos convidados. Antes a gente entra em contato, alinha o que é interessante da área, trazer aqui, conforme aquela linha de trabalho que cada um segue. E cuidadosamente, a Lu trouxe para a gente essa temática, que é sobre a construção de relacionamento entre adultos e crianças. Quero que você conta para a gente, Lu, por que a escolha desse tema? Qual a importância? Então, Mara, como eu trabalho, né, com pais, com famílias e também com crianças, eu tenho observado nesses anos todos
algumas dificuldades, alguns conflitos, muitas dúvidas relacionadas à forma de lidar com a criança no seu dia a dia, né? E diante disso, dessas dificuldades, eu penso que seja necessário a gente olhar para as relações. O que tem acontecido nessa relação, né, entre pais e filhos, né, que tem ocasionado determinadas situações que trazem para eles e para a criança desafios, né, diversos e que nem sempre acaba num final feliz, né? Porque às vezes acaba em choro, às vezes acaba os pais irritados e por isso dessa importância para a gente olhar que tipo de relação a gente tem construído com os nossos filhos, como pode ser desenvolvida uma relação mais eficaz, mais saudável, mais aberta, mais feliz, né, entre pais e filhos. Então, diante disso, eu achei que fosse pertinente, porque eu vejo de uma maneira corriqueira no consultório algumas dificuldades dos pais me perguntando, por exemplo, o que acontece com aquela criança, por exemplo, está com tanta raiva, né? E aí é importante a gente olhar para esse sentimento, Mara, porque ele existe em todos nós, em mim, em você, no mundo, nas crianças, inclusive, né? Mas diante, por exemplo, de alguma manifestação da raiva, os pais acabam tendo dificuldade de compreender esse sentimento e, portanto, dificuldade de lidar. Então, por essa importância, né, dos adultos, e eu penso que é isso que é tão interessante também no programa, a oportunidade de dar para os telespectadores o olhar do que é ser crianças, né? O que são as crianças, porque há, inclusive, pela forma como os adultos percebem a criança, às vezes eles vão para uma direção que não é tão interessante. Qual direção e por que não é tão interessante? Porque muitas vezes não compreendem a criança como uma pessoa. Vou dar um exemplo básico. Sabe aquela coisa da gente estar conversando entre adultos e aí a criança está junto e a criança está escutando porque ela está junto, aí ela faz uma pergunta e fala, mas isso não é para criança. Se não é para criança, por que eles estão falando com a criança ao lado? Porque ela não pode participar. E ela tá, se não pode, se é um assunto que não é interessante, então, por que ser falado perto dela? Ela está escutando. Às vezes os adultos entendem, ela não vai entender. Como não vai entender? Ela está captando aquilo que está sendo falado. Entende? Então, assim, se é algo que diz respeito a uma situação que deve ser considerada entre adultos, então não é falado perto de crianças, mas se é algo que está sendo conversado apenas entre adultos. Entre adultos. A partir do momento que isso está sendo exposto e a criança está junto, por que ela não escutaria? Ela está escutando. Quando ela pergunta, ainda ela pode, né, correr o risco de ser reprimida. Né? Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes os adultos desconsideram algumas coisas da criança, desconsideram os desejos, as opiniões, desconsideram determinadas atitudes ou reprimem determinadas atitudes porque não consideram que ela é uma pessoa que está em seu desenvolvimento e que diante de cada idade daquele desenvolvimento, ela tem capacidade de compreender aquilo que a rodeia. Né? Eles subestimam demais, né, a capacidade das crianças, como se elas não tivessem a mesma capacidade. Não que vai ter a mesma capacidade, porque realmente ela está ali na fase de amadurecimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Porém, o que você traria para os adultos como orientação para fazer de uma forma diferente do que eles fazem, como você citou como exemplo, de silenciar a criança no momento que está conversando e que a criança tenta interagir ali com os adultos. Mostra a sua visão profissional para esses pais que têm uma visão diferente, que você já citou, né, na maioria das vezes, de rebaixar ali a capacidade da criança. Exatamente, Mara, você falou uma coisa bastante importante que diz respeito à fase do desenvolvimento da criança, né? Ela tem algumas especificidades e algumas características, né, que se diferem do adulto. No entanto, ela é uma pessoa
em desenvolvimento e que compreende a vida, está compreendendo o mundo e, portanto, ela precisa ser olhada a partir da sua idade. É diferente eu conversar, por exemplo, sobre morte com uma criança de 4 anos e conversar com uma criança de 9. Né? Então, assim, elas compreendem a partir daquele nível de desenvolvimento, mas eles compreendem se a gente falar numa linguagem que seja acessível a cada faixa etária, né? E por conta, às vezes, né, de subestimarem essa capacidade da criança, o que muitos pais fazem é não compartilharem acontecimentos importantes da vida dessa criança. Então, acaba ou falando pouco, quando deveriam explicar mais, ou omitindo informações, ou muitas vezes mentindo. Então, vou dar um exemplo clássico que eu vejo acontecer quando os pais se separam, por exemplo. Né? Então, a criança lá, morava o pai, mãe, né? A criança, o pai, mãe, enfim, uma família, né? Com aquela criança. E aí, num determinado momento, se separam. E só fala, a gente se separou, agora somos amigos. Como se só isso bastasse para a criança. E aí começa-se uma nova vida. O pai mora em outro lugar, enfim, né? Cada um no seu espaço. Mas não é explicado, não é dado abertura para essa criança questionar aquilo que está acontecendo. Então vão abafando. Às vezes a criança pergunta, cadê o papai? Ah, não sei. Ou se não, o papai tá lá na vovó, né? E assim, mas o papai não vem comer pizza? Por que só tá a gente comendo pizza com a vovó e o papai não tá aqui? Quer dizer, isso mostra claramente que essa criança não tá entendendo essa separação. Ela fica perdida e ela quer mais explicações, mais orientações, até mesmo para quando um amigo pergunta na escola, por exemplo, eu deduzo. Exatamente, Mara. Ela fica perdida e isso vai trazendo implicações relacionadas, inclusive, até a angústias, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado, que meu pai não tá aqui? Né? Hoje a gente vai dormir de novo sem o papai? Né? Para, filho, eu já falei que o papai não vem, né? Mas como assim o papai não vem, né? Chega, esse assunto não é para criança, né? Então, assim, eu vejo até pela dificuldade que os pais têm, muitas vezes, de conversar, do que dizer, como dizer, né? Até com uma ideia, uma tentativa de proteção, né? Eu falo que os pais são cheios de boas intenções, né? A gente educa e lida tentando acertar, né? E sempre nessa tentativa de tentar fazer o melhor, muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que a gente pensa que seja o melhor, e no caso é não falar, quando na verdade o que eu trago aqui é que sempre o diálogo, sempre a informação, sempre a conversa daquilo que está acontecendo ao redor da criança necessariamente deve estar sendo aberto a ela. Porque, como a gente estava dizendo, a criança faz parte daquele círculo, daquela vida. Ela está percebendo que o papai não está mais lá. Mas o que aconteceu? Será que sou eu a culpada? O que eu fiz? Será que o papai não gosta mais de mim? Mas um dia ele vai voltar? Então, assim, são muitas dúvidas e que podem gerar angústias quando as coisas não são esclarecidas. Então, a necessidade de conversar com a criança sobre as coisas que acontecem é primordial. Não tirar esse direito dela, né? E você ainda deu um exemplo bem complexo, de algo mais profundo. Mas eu vou trazer aqui um exemplo mais superficial e que acontece demais, é super comum. E como você falou, não é na intenção ruim, os pais sempre fazem na intenção de acertar, mas um exemplo bem bobo. E que eu acredito que nisso daí já pode haver, por exemplo, uma quebra de confiança da criança com o pai. É um exemplo quando ela vai tomar uma vacina, um remédio, uma injeção, algo assim. E os pais falam, vai tranquilo que não vai doer, o papai promete, não dói nada. Só que dói, na verdade dói. Só esse exemplo bobinho que parece, já pode ser uma quebra de confiança na relação? Sim, Mara. Esse exemplo que você diz, né, que sim, ele é mais simples, mas ele é tão comum, né? Muito a gente comum. Tende a não dizer a verdade para evitar o quê? Um choro antecipado. Só que o choro vai acontecer, ou pode acontecer, porque nem todo mundo chora ao tomar vacina, né? Mas às vezes os pais têm a dificuldade realmente de poder explicar o que vai acontecer. E quando é explicado o que vai acontecer, ou seja, é uma agulhinha, uma picadinha, parece uma formiguinha, dói só um pouquinho, mas é muito rápido, né?
E quando a criança vai e experiencia exatamente ou de forma muito semelhante àquilo que o pai disse, existe uma confiança. Eu posso acreditar nesses adultos porque eles estão dizendo para mim aquilo que acontece. Então, isso traz segurança e não desconfiança, né? Então, muitas vezes, é isso que os pais querem fazer, né? Eles querem evitar um sofrimento antecipado, como se fosse possível, por exemplo, evitar frustrações. Isso é uma das coisas que eu mais vejo no consultório, né? Os pais não querendo que os filhos sofram, e aí não contam a verdade, por exemplo, que vão viajar. E um belo dia, né? Vão viajar, por exemplo, a trabalho, vão dormir fora um dia, e aí não conta, e no dia, cadê a mamãe? Ah, cadê a mamãe, né? A mamãe foi na casa da vovó, mas como assim? Porque do nada, de repente. Do nada, de repente, né? Então, assim, tudo aquilo que é esclarecido, tudo aquilo que é antecipado, tudo aquilo que é conversado, que é dialogado, a criança vai adquirindo, isso é muito importante, a capacidade de compreensão, de espera e possibilidade de construir os seus próprios recursos para lidar com as situações difíceis. E o que acontece é que os pais querem de imediato. Ah, já falei, já trabalhei, já falei. Não adianta, ele chora, ele fica frustrado. E a frustração e o choro é parte. Não significa que a gente, ao explicar, a criança não vai se frustrar. Frustração é parte da vida. Nós nos frustramos? A Sim. vida inteira. A vida nos frustra? Sim. E por que não vai frustrar a criança? Né? Então, Perfeito, se frustra, a criança também tem o direito de demonstrar a frustração. Sempre que eu falo disso, me veio um exemplo que ainda essa semana aconteceu. Que não diz respeito à frustração, mas diz respeito à dor, mas para mostrar como que a gente lida com aquilo que nos afeta. Se eu estou frustrada, eu vou sorrir? Só se eu estiver desconectado, né? Mas se não, se eu estou frustrada, vou fazer bico, cara feia, enfim, né? Você vai demonstrar. Demonstrar a frustração. Só que os adultos, eles demonstram a frustração, mas quando isso aparece na criança, eles querem muitas vezes inibir ou achar que a criança não pode fazer cara feia porque ela não vai poder tomar o sorvete antes do almoço. Exato. Né? Lu, E eu, só para completar, que eu falei da dor e não mencionei o exemplo, gente, tem dor maior, tem dor maior sim, mas tem uma dor chata que é chutar a cama com o dedinho do pé. Quando isso acontece, só de falar já dói. Aqui. A gente sorri ou a gente xinga, ou a gente torce o nariz, ou a gente grita. A gente grita, não é? E os nomes mais lindos. Não é? Então, e aí assim, isso são as expressões daquilo que nos afeta, assim como qualquer tipo de sentimento que a criança tiver, seja de alegria, de amor, de raiva ou de frustração, ela também tem o direito e deve, porque isso é saudável, a expressão dos sentimentos. O que a criança precisa aprender é como expressar esse sentimento, né? Para que eu não me machuque, para que eu não maltrate pessoas, para que eu não destrua o ambiente, né? Mas eu preciso expressar, porque quem não põe para fora, põe para dentro. E aí sim que as complicações sabe, né? começam a acontecer, Mara. Tá ótimo, Lu. Você no começo do programa falou sobre a raiva e como a gente administrar isso. Eu quero tocar nesse assunto, mas vai ser para depois dos nossos comerciais, porque com certeza os pais estão esperando muito por esse momento. Vejo você no próximo bloco. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos
seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com esse papo super interessante com a Lu, que eu tô gostando muito, acredito que vocês também estão adorando. Antes de continuar, eu quero dar um recado pra lá de especial da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Agora sim, Lu, vamos retomar o nosso assunto. E como eu falei no primeiro bloco, você entrou ali sobre o assunto da raiva. E sem dúvidas, eu não tenho dúvidas quanto a isso, é o sentimento mais difícil para os pais administrarem, porque com a raiva vem a chamada birra, se eu não estiver errada, você me corrija se eu estiver enganada. E é como você falou, durante o primeiro bloco, falou muitas vezes sobre isso, que os mesmos sentimentos que nós adultos temos, as crianças têm também. A diferença é que quando um adulto está passando por um momento de raiva, o que normalmente a gente faz? Ou a gente se aproxima dele, pergunta se precisa de ajuda, se está tudo bem, ou a gente respeita aquele tempo dele, se afasta, espera ele se acalmar para depois a gente conversar. E por que com as crianças isso não acontece? Então explica pra gente sobre esse sentimento da raiva também e como que os pais podem compreender melhor isso e lidar melhor. Sabe, Mara, que a sua colocação foi bastante interessante, porque diz respeito àquilo que falávamos anteriormente no primeiro bloco, que é a forma como as pessoas, nós adultos, né, percebemos as crianças. Nós falávamos, né, de subestimar a capacidade de compreensão. Né? E exatamente o que você coloca, que é, olha, por que com um adulto a gente age de um jeito, ou respeita, ou dá o tempo dele, ou conversa, ou vê se precisa de uma ajuda, e com a criança a gente não faz isso, né? Então a gente tende a desrespeitar as crianças, né? Um exemplo, para depois responder sua questão da raiva, que diz respeito a essa forma de lidar diferente, adultos com adultos e adultos com crianças, que muitas vezes os adultos desrespeitam, é quando pede para a criança, vai lá, dá um beijo no seu amiguinho, ou dá um beijo, ó, sua tia chegou, quer um beijo. A gente sai beijando todo mundo? Né? Não. Então, assim, quem que a gente vai cumprimentar, quem que a gente não cumprimenta, quem a gente conhece, como que a gente quer se relacionar com aquela pessoa. Mas com a criança a gente empurra, impõe. E se ela não dá um beijo na tia, que ela nunca viu, ela é mal educada, não pode, né? Os adultos não aceitam muitas vezes um oi de longe, que já é um tipo de cumprimento, quer dizer, então há uma diferença, essa diferença no lidar é porque há uma diferença na percepção do que é a criança, do que é o adulto, né? Então sim, é importante que a gente considere que as crianças, assim como os adultos, têm todos os sentimentos e a raiva é parte deles. E a raiva, sim, Mara, é um dos assuntos, né? É um dos sentimentos também mais difíceis que eu vejo dos pais lidarem. Porque na nossa sociedade, né, a raiva, ela tende a ser vista como algo ruim. Mas a raiva é, assim como o amor é, assim como a alegria é, assim como o medo é. Eles existem. Nós sentimos. Não tem como eu não sentir raiva. Não tem como você não sentir raiva. Nós, seres humanos, sentimos raiva. Só que
A nossa sociedade quer reprimir a raiva. Assim como a nossa sociedade quer reprimir as dores e o choro. Para de chorar, chega, né? Ou quer mostrar alguma alegria para a criança sair daquele sofrimento. Quando o essencial é atravessar o sentimento para poder aprender a lidar com ele. Então, assim, quando uma criança, e a gente está falando de crianças pequenas, né? Elas estão aprendendo sobre o mundo. Portanto, elas estão aprendendo sobre si, estão aprendendo o que fazer com aquilo que sente, né? O que eu faço com a raiva que eu tenho? Se eu sou uma criança de 2, 3 anos, o que o bebê faz? Ele morde. E por que ele morde? Porque ele não tem outro recurso naquele momento para lidar. Aí cabe ao adulto ensinando que morder não é legal, que machuca o amiguinho, né? Que o que ele está sentindo é raiva. Então tem um adulto como espelho, identificando o que ele sente, nomeando o que ele sente, não reprimindo o que ele sente, mas ensinando que morder não é legal, que bater não é legal. Que quando ele está com raiva, naquele momento, o que ele pode fazer? Então ele chama a mamãe, pede ajuda, né? Então inicialmente precisa de uma mediação aí de terceiros para lidar com a situação, até que ele vai podendo aprender, se lhe for dado chances para passar por experiências, que ele possa desenvolver os próprios recursos para lidar com a raiva. Então assim, bater em si não é legal. Tem crianças que se machucam, que quando ficam com raiva se batem? Tem. Que se jogam. Que se jogam, né? Que quebram coisas, né? Que invadem o espaço do outro e batem no outro, ou pegam coisas do outro, ou machucam o outro. Isso é legal? Não, porque isso machuca, porque isso destrói. As crianças precisam ser ensinadas que isso não é legal, né? Mas ao serem ensinadas que isso não é legal, elas precisam de duas coisas. Uma principal é que o adulto compreenda e valide o que ela sente. Então, o que é compreender e validar? Necessariamente é mostrar para ela que tá tudo bem ela ter ficado com raiva porque o amigo pegou o estojo e quebrou o lápis que ele tanto gostava. O sentimento de raiva é legítimo, ele é, assim como o amor. Quando a gente compreende a criança e legitima o que ela se sente compreendida, ela sente que aquilo que ela sente não é ruim, só que necessariamente esse adulto precisa, depois disso, explicar que ir lá e quebrar o lápis do amigo ou ir lá bater no amigo não é legal, mas o que ele pode fazer quando ele está com raiva. É esse o processo diferente que deve existir, que vai ensinando a criança a lidar com os seus sentimentos de raiva e aprender a se respeitar e a respeitar o outro e o mundo que a cerca. Só para saber se eu entendi, Lu, então, de forma resumida, o ideal é primeiro validar aquele sentimento, valida a raiva, não tentar bloqueá-lo, e depois que validou, que a criança se acalmou, aí sim é o momento de conversar sobre aquele comportamento. Correto? Exato, Mara. Porque, como eu estava dizendo, como a raiva em nossa sociedade, às vezes ela tem sido vista como algo ruim, e ela é um sentimento como qualquer outro, os pais tendem a... Coisa feia, não pode, não, né? Mas que feio, realmente, é a primeira coisa que falam. Que feio. O que é feio? Não é legal bater, não é legal aquilo que a gente faz com a raiva quando ela destrói o outro, ou machuca, ou o ambiente, ou a nós mesmos. Mas não tem como a gente controlar o que a gente sente, isso é muito importante. Porque o sentimento, ele vem. Eu bati o dedo, eu senti dor, não tem como eu controlar aquela dor. Eu posso aprender, e isso é que deve ser ensinado, ao que eu faço diante daquela dor, né? O que eu faço diante daquela raiva? Administrar esse sentimento. Administrar esse sentimento. E isso só vai sendo possível a partir da gente encontrar adultos que possam ser afetivos, no sentido de compreender o que está acontecendo, compreender o sentimento, não julgar o sentimento, porque o sentimento e está presente na criança, em qualquer pessoa, mas o que a criança faz com ele necessariamente precisa ser ensinado, porque o que a gente ensina é o respeito a si,
e a outro. Então, tem muitas situações, não sei se você, né, de acontece, a criança faz alguma coisa que não foi legal, ela se bate, né, ou seja, ficou frustrada, se bate. Se bater não é legal, machuca. Então, vamos lá, diante dessa frustração, de você não ter conseguido, o que você pode fazer? Né? Então, da mesma forma, né, avançar no amigo, invadir o corpo do outro, não é legal, isso não pode, isso é desrespeito, mas eu tô entendendo que você tá com muita raiva, porque ele pegou o seu estojo sem pedir, né? E quando isso acontece, o que você faz? Se eu ver meu amigo agora, eu enforco ele. Dá vontade, quem não teve nunca vontade de Quando a gente é adulto, enforcar, né? A gente né? só se segura porque sabe das leis, sabe de tudo que vai acontecer com a gente se fizer isso. Então, a gente sabe lidar melhor com o passar dos anos, né? Ou pelo menos deveríamos, se tivesse tido experiências com adultos que nos ensinassem o que fazer. Porque é isso que a gente desenvolve, os recursos internos para lidar com qualquer tipo de sentimento. Ô Lu, e você falou sobre os adultos, né, que deveriam nos ensinar lá no passado. Claro que a gente não vai revelar a nossa idade aqui, né? Mas a gente sabe que viemos de uma geração em que era muito comum na nossa infância agressões físicas, correções com o cinto, a vara, colocar de castigo, esses tipos de punições, justamente por... Os principais motivos normalmente eram por causa do que a criança fez com aquela raiva. E o pai, ao invés de ter essa conduta que você acabou de nos ensinar, que é respeitar esse sentimento, quis colocar limite. Então, eu quero conversar sobre os limites, mas eu também quero que você entre nessa pauta de punição, seja ela verbal, né, aquela agressão verbal, e a física. Que consequências que isso traz na vida adulta e ali na vida da criança mesmo. Consequências maléficas. As piores possíveis. Sim. Mas olha que importante, né, Mara, isso que você está trazendo agora, porque diz respeito ao que a gente está conversando durante o programa. E que eu havia dito anteriormente, que como a gente desrespeita as crianças. Por que se a gente quer ensinar o respeito ao outro, como que a gente bate? O bater é um desrespeito, porque é uma violência. Adultos tendem a, diante de raiva, socar outro adulto, bater outro adulto em outro adulto? Não necessariamente, ou pelo menos não é dessa forma. Não é para ser. Não é para ser, né? Se a gente não faz isso nas relações adultas, por que a gente faz com as crianças? Então começa mais por uma aí. vez o tratamento diferente, né? Adulto, adulto, criança. Exatamente. Então, nessa situação, quando um adulto bate numa criança, é importante que a gente reflita que por mais difícil que seja a situação, eu sei o quanto é difícil educar, né? Mas por mais difícil que seja a situação, quando um adulto bate, não tem como a gente não olhar para um descontrole dele. Porque quem é o adulto da relação é ele. Quem tem que ensinar o que fazer diante de uma raiva é ele. Então, se ele está querendo que a criança não bata no amiguinho, como que ele está? Se sentindo raivoso e bate na criança. O que ele está ensinando? Que diante da raiva eu posso socar. Né? Que está certo bater, que está legal. Né? Porque se isso acontece comigo, se é assim que ele está fazendo, então eu também posso fazer. Né? E aí o que eu escuto muito, Mara, é assim, mas só com umas palmadas é que ele entende e obedece. Falo, ilusão. E a gente ouve isso até hoje, né? Sim, eu confirmo, né, com os pais que sim, a criança pode parar de fazer determinadas coisas porque ela apanhou, mas ela para não porque ela compreendeu que aquilo é importante, que ela compreendeu o sentido do não fazer determinadas coisas. Ela para por medo. Por medo. E a gente quer ensinar o respeito, o amor, ou a criança a temer? Né? Então, assim, eu sempre coloco isso, que o adulto, quando bate, não está no controle da situação. Ele se descontrola e, por esse motivo, faz o que faz, que é essa violência. Os malefícios são diversos. Um deles é justamente a poder reproduzir aquilo. E quando eu falo poder, é porque não é uma relação causa e efeito, né? Porque ele apanhou, ele vai bater.
né? Tem várias variáveis, mas assim, ele está sendo exposto a uma situação em que ele não está sendo compreendido, em que não está havendo respeito, em que não está havendo diálogo, né? Em que está havendo o contrário, violência. Então, que ele não merece ser escutado. Então, como eu vou, né, mais para frente me posicionar? Isso mexe com autoestima, né? Então, assim, com várias coisas que afetam o que vai se arrastando por uma vida toda, né? Exatamente. Então, Lu, perfeito, adorei tudo. Que programa! Que programa mesmo, tô assim, tudo muito incrível, agradeço. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer que eu fale primeiro? Acho que eu quero a ruim. Vamos começar pela ruim. A ruim é que o nosso tempo acabou. Ah lá, eu gosto de tagarelar, né, quem me conhece sabe. E é muito assunto, eu teria muitas coisas aqui ainda pra gente conversar. Então, por isso, a boa é uma convocação de você retornar nesse programa. Mas com pra muito gente prazer, conversar mais. Muito prazer, adorei estar aqui com você. Né? E fico à disposição para um novo bate-papo. Eu que agradeço. Quer mandar um beijo pro Cauã? Mas é claro. Como que você chama ele? Ah lá, Cauã o Lindo. Aí, ó. Cauã também conhecido como o Lindo, mas o Lindo só da mamãe, que fique bem claro. Lu, te agradeço. Minha gratidão por você ter vindo, por ter aceitado e trazer esse assunto. Agora, gente, para você aí de casa que quer entrar em contato com a Lu, que quer conhecer mais sobre o trabalho dela, que tem uma criança aí de até 11 anos, que você gostaria que conhecesse mais de pertinho a Lu, o @ dela vai ficar aqui embaixo para você conhecer as redes sociais e entrar em contato com ela, tá bom? E eu vejo você no próximo programa e te agradeço por ter ficado até aqui com a gente. Até lá!